Então, vamos iniciar a revisão dos conteúdos do mês de março. Nesse primeiro momento é sobre estatística, né, o conteúdo de medidas de tendência central, mediana, que é a média, mediana e moda. Medidas de tendência central. As medidas estatísticas que descrevem a tendência que os dados têm agrupamento em torno de certos valores recebem o nome de medidas de tendência central, que no caso, né, é a média, a mediana e a moda. Vamos analisar cada uma. A média aritmética. Das três medidas de tendência central que estudaremos, a média aritmética, chamada simplesmente de média, é a mais conhecida e utilizada. É o quociente entre a soma dos valores observados e o número de observação. Quando é que ela é simples? Quando não há repetição de elementos da amostra. E quando ela é ponderada, quando há repetição de elementos da amostra. Então, vamos analisar essas duas situações dentro da média aritmética, a simples e a ponderada. Exemplo, o senhor Eduardo possui 4 filhos, Rani, que tem 19 anos, Dudu, que tem 17 anos, e Gigi, que tem 11 anos, e Gabi, que tem 5. Qual é a média aritmética das idades dos filhos do senhor Eduardo? Então, como é que eu vou saber? Então, basta eu pegar... Vamos lá. Eu vou pegar as idades dos 4 filhos, que é o quê? 19, 17, 11 e 5. E vou somar essas 4 idades. Como eu estou somando 4, eu vou dividir por 4, ou seja, é a soma dividido pela quantidade de parcelas somada. 19 mais 17 dá o quê? 36. Mais 11, 47. Mais 5, 52. E 52 dividido para 4, ó, é 1 vezes 4 sobra 1, 12 dividido para 4, 3. Então, a média aritmética das idades do filho do senhor Eduardo é 13, sendo a alternativa E. Olha aí a resolução. Exemplo 2. O professor Pitágoras aplicou uma prova em uma turma de 20 alunos e a tabela abaixo mostrou o desempenho deles. Olha aqui a tabela. A nota 4 foram 2 alunos, a nota 5, 1 aluno, a nota 6, 6 alunos, né? A nota 7, 5 alunos, a nota 8, 3, a nota 9, 2, a nota 1, a nota 10, aliás, 1 aluno. Com base nesses dados, qual é a média obtida pela turma dessa prova? Observe que no exemplo anterior era apenas as idades de 4 crianças. Nesse caso, são as notas obtidas por uma determinada quantidade de alunos. Então, essa daqui é a ponderada. O exemplo anterior era simples e essa é a ponderada. Por quê? A nota 4, foram quantos alunos que alcançaram a nota 4? 2. Então, é 4 vezes 2. Mais, quantos alunos alcançaram a nota 5? 1. Então, é 5, a nota 5 vezes 1 aluno. Mais, 6, a nota 6 vezes a quantidade de alunos que fizeram, que foi 6. Mais, 5 alunos que fizeram a nota 7, mais 3 alunos que fizeram a nota 8, mais 2 alunos que fizeram a nota 9, mais um aluno que fez a nota 10. Poxa, mas por quanto agora eu vou dividir? Eu vou contar quantos alunos eu tenho. 2 mais 1, 3, mais 6, 9, mais 5, 14, mais 3, 17, 19 e 20. Eu tenho 20 alunos, então eu vou resolver isso. 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 1, 5. Mais 6 vezes 6, 36. Mais 5 vezes 7, 35. Mais 3 vezes 8, 24. Mais 2 vezes 9, 18. Mais 1 vezes 10, 10. Tudo isso dividido por 20. 8 mais 5, 13. 13 mais 36, 49. 49 mais 35, 79, 84. Mais 24, 108. Mais 18, 126. Mais 10, 136. Que dividido por 20 vai dar quanto? Então, vamos fazer 136 dividido para 20. 136 dividido para 20 dá o quê? 6. 6 vezes 20, 120. 136 menos 120, 16. 0 e vírgula. 160 dividido para 20, 8. 8 vezes 20, 160, menos 160, 0. Então, a resposta é 6,8, ou seja, alternativa C. Olha aí. Atividade.
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, de uma empresa, observando os altos custos com os frequentes acidentes de trabalho ocorridos, fez, a pedido da diretoria, uma pesquisa do número de acidentes sofridos por funcionários. Essa pesquisa, realizada com uma amostra de 100 funcionários, norteará as ações da empresa na política de segurança no trabalho. Os resultados obtidos estão no quadro. Olha, o número de acidentes. Nós tivemos 50 trabalhadores que não sofreu nenhum acidente, 17 que sofreu 1, 15 que sofreu 2, 10 sofreu 3 acidentes, 6 sofreram 4 e 2 sofreram 5 acidentes. Então, vamos analisar. A média do número de acidentes por funcionário na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa é. Então, como aqui não tem os dados, vamos passar para o próximo. O que é que nós temos aqui? Ó? Nós temos 50 funcionários sofreram 0 acidente, então é 0 vezes 50. Mais 17 funcionários sofreram apenas 1, então 1 vezes 17. 15, 2, então 2 vezes 15. 10 sofreram 3, então é 3 vezes 10. E assim vai, ó, 4 vezes 6 mais 5 vezes 2. Sobre o número de trabalhadores, ó, igual eu fiz com os alunos, eu somei todos, 50 mais 17, mais 15, mais 10, mais 6, mais 2, que dá 100. Então, resolvendo todos esses produtos, deu 111, dividido para 100, 1,11. Olha aí, letra D. Então, vamos lá. A mediana é um grupo de valores previamente ordenados, né, ó, de modo crescente ou decrescente. É o valor que divide esses dois grupos em duas partes com o mesmo número de termos. Se a sequência for ímpar, a mediana é o termo central. Ou seja, ó, bem aqui nós temos um exemplo. De 1 a 9, nós temos quantos dígitos? 9. Então, deixando 4 dígitos para a esquerda e 4 dígitos para a direita, nós temos o termo central, que é o número 5. Então, a mediana é o número 5. Mas se ele for par, quem será? Então, será a média aritmética dos dois termos centrais. Olha, eu tenho de 1 a 10. Então, não tem como eu ter um bem aqui, ó, não existe nenhum aqui deixando 5 para cada lado. O que é que a gente vai fazer? Vai pegar os dois termos centrais e tirar a média aritmética. Ou seja, somar 5 mais 6 e dividir por 2. Por quê? Porque eu estou somando dois valores. 5 mais 6, 11, que dividido para 2 dá 5,5. Então, a minha mediana, nesse rol aqui que a gente chama, né, nessa sequência, é 5,5. Para encontrarmos a mediana, os valores devem estar em rol, seja ele crescente ou decrescente. A posição do termo central, ele vai depender da quantidade de termos. Se é ímpar, né, a posição do termo central é dada por n mais 1 sobre 2. Se é par, a posição dos termos centrais é dada por os termos centrais. Eu prefiro falar assim, se ele é par, o termo central é o valor que está centralizado. Se ele é ímpar, aliás. E se ele é par, é o quê? É a média aritmética dos termos centrais. Não sei como seria esse termo central. Então, é a média aritmética dos termos central, né? Que seria, vamos supor, um dos termos é n, o outro termo é m, que divide por 2. Assim como vimos no exemplo anterior. O que é a moda? A palavra moda, ela já vem dizendo muita coisa, né? A moda realmente é aquilo que está na moda, aquilo que se repete, aquilo de maior frequência. Então, ó, por exemplo, esse conjunto nós temos um rol aqui, ó, nós temos 3, vou pegar aqui outra cor, nós temos 3, 5, 5, 5, 7, 7, 8 e 9. Quem é a moda aqui? Aquele que mais se repete. O 3, nós temos ele 2 vezes, o 7, 2 vezes, o 8 apenas uma vez e o 9. Já o 5, nós temos ele 3 vezes. Logo, o 5 só pode ser a moda, porque ele é o de maior frequência. O conjunto de valores aqui, ó, nós temos 1 uma vez, o 2 duas vezes, o 3 uma vez, o 4 duas vezes e o 5 uma vez. Quem é que mais se repete aqui nesse caso? Nós temos o 2 e nós temos o 4. Poxa, eu tenho duas modas? Sim, eu tenho duas modas. É o 2 e o 4. E por causa disso, se chama bimodal, porque ele apresenta duas modas. E já esse conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não pode apresentar moda, ele não tem moda, pois todos os valores apresentam a mesma sequência, a mesma frequência, desculpa. Então, não tem como ter uma moda nessa distribuição. Quando o conjunto de valores tem mais de duas modas, é chamada multimodal.
Por que que nesse caso do C, ele não pode ser multimodal? Porque ninguém repetiu mais do que uma, não existe nenhum número que tenha mais do que uma vez. Exemplo, em uma seletiva para o final dos 100 metros livres, vamos lá, de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. No primeiro, né? 20,90, segundo, 20,90, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, até o oitavo. A mediana dos tempos apresentado no quadro é a mediana. Então, vamos lá. Ou a gente coloca ele em ordem crescente, ou a gente coloca ele em ordem decrescente. Vamos colocar em crescente. Quem é o menor valor? O menor valor é 20,50. Depois do 20,50, 20,60. Depois, o outro 20,60. E assim sucessivamente. Vamos analisar essa resposta? Então, o que é que a gente vê aqui, né? Nós vemos aqui já organizado, ó, todos os valores em ordem crescente. E o que foi observado? Que ele é um número par. Ele é determinado com 8 valores. Então, quando é números pares, o que é que a gente faz? Pega os dois termos centrais e tira a média aritmética deles. Olha aí, vai ficar quem? 20,80 mais 20,90 dividido para 2. Isso aqui dá quanto? Dá 41, vamos lá, 0,9 mais 8, 17, né? Então, dá 41,70. Então, isso aqui dividido para 2 vai dar quanto? Vai dar quanto? Vamos lá. 41,70 dividido para 2. 4 dividido para 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0, né? Baixo 1. 1 não dá para dividir, então acrescenta um 7 aqui. Quando acrescenta um 7, é 0 e vírgula no quociente. 17 dividido para 2, 8. 8 vezes 2, 16. Para 17, 1. E baixo 0. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, quanto é a média, aliás, desculpa, a mediana, né, desse rol? É 20,85. Olha aí a questão e a alternativa, que é a alternativa D. Exemplo 2. Uma professora fez uma pesquisa com 10 alunos de uma de suas turmas, sobre o quanto tempo, em média, em horas, eles passavam na internet por dia. Os dados foram colocados nessa tabela. O aluno A diz que passa 4, o B diz 6, o C 8 e assim sucessivamente. Os valores corretos para a média, mediana e moda são. Então, vamos lá. Para tirar a média, né, a média aritmética, é quem? É a soma de todos os valores, ou seja, de 4, 6, 8, 2, 3, 4, 6, 5, 6 e 3, dividido pela quantidade de alunos. A moda é aquela de maior frequência e a mediana é o termo central. Vamos ver. Olha aí. Escrevendo em ordem crescente, nós já conseguimos a moda, né? Nós vimos aqui quem foi que se repete mais. O 2 só tem uma vez, o 3 tem 2 vezes, o 4 tem 2 vezes, o 5 tem uma vez, o 8 tem uma vez. Quem é que aparece com maior frequência? O 6, que aparece 3 vezes. Então, a moda, nós já sabemos que é 6. E a mediana? Como são 8 valores, o que é que acontece? Aliás, são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10 valores. Então, eu vou pegar meus dois termos centrais. Deixo 4 valores para a direita, 4 para a esquerda, e temos 2 centrais e tiro a média aritmética. 4 mais 5 dividido para 2, que dá 9 dividido para 2, 4,5. E por último, a média. Quem é a média? É a soma de todos esses termos dividido pela quantidade de termos. Então, foi somado todos os termos e dividido pela quantidade de termos, que era 10. Ó. 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. Mais 4, 12. 16, 21, 27, 32, 33, 39, 47. Então, deu 47. E são quantos alunos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 letras, então são 10 alunos. Então, é 47 dividido para 10, que deu 4,7. Então, já conhecemos, a moda é 6, a mediana é 4,5 e a média aritmética é 4,7.
Então, vamos agora para o nosso conteúdo sobre análise combinatória. O princípio fundamental da contagem é quando um evento é composto por N etapas sucessivas independentes, de tal modo que as possibilidades de ocorrer a primeira etapa é x e as possibilidades de ocorrer a segunda etapa é y. Então, o número total de possibilidades de ocorrer o evento é dada por o número do evento igual a x vezes y. O princípio das gavetas. Se temos N objetos para serem guardados em M gavetas, sendo o número de objetos maior do que o número de gavetas, então pelo menos uma das gavetas vai ter mais do que um objeto. Quando eu vou trabalhar o princípio de análise combinatória, se é multiplicativo, eu utilizo E. Se é aditivo, eu utilizo OU. Olha aí. Questão 1. Os 20 candidatos aprovados em um concurso do Tribunal de Justiça serão colocados em 10 gabinetes de desembargadores. Se cada gabinete receber pelo menos um dos candidatos aprovados e cada um deles só puder ser lotado em um único gabinete, pode-se afirmar que são 10 gabinetes e são 20 candidatos aprovados. A. Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 dos candidatos aprovados. B. Nenhum dos gabinetes receberá mais de 2 candidatos aprovados. C. Cada gabinete receberá 2 candidatos aprovados. D. Pelo menos um dos gabinetes receberá 2 ou mais candidatos aprovados. E haverá gabinetes que receberão cada um apenas um dos candidatos aprovados. Ou seja, o que foi que a gente viu? Que eram apenas 10 gabinetes e eram 20 aprovados. Logo, para que ocorra essa distribuição, o que é que vai acontecer? Cada gabinete receberá pelo menos um dos 20 candidatos. Então, vamos analisar. A hipótese de colocarmos um candidato apenas em 9 gabinetes significa o quê? Que 11 candidatos no gabinete vai restar, restante já descarta as opções A, B e C. Se os candidatos forem divididos igualmente entre os gabinetes, já elimina a E, porque vai sobrar ainda, alguns candidatos. Então, o que é que vai acontecer? Eu tenho 10 gabinetes e eu tenho 20 candidatos. O que é que vai acontecer? Que pelo menos um dos gabinetes receberá 2 ou mais candidatos. Por quê? Eu pego no gabinete 1 eu boto 1, no gabinete 2 1, no gabinete 3 e assim sucessivamente até o 9. Então, quantos candidatos ainda vai estar sobrando? Vai estar sobrando 11 candidatos. Então, eu posso colocar no gabinete 10 todos esses 11 candidatos, ou eu posso redistribuir. Então, eu já sei que pelo menos um dos gabinetes, ou mais, receberá 2 ou mais candidatos aprovados. Olha aí, pelo princípio dos pombos, a pior hipótese possível seria colocar 2 candidatos em cada um dos 10 gabinetes. Mas, assim, não é possível deixar algum gabinete sem 2 ou mais candidatos. Ele quer pelo menos um. Então, para eu deixar pelo menos um em alguns gabinetes, vai ter pelo menos um gabinete que vai ficar com mais de 2. Logo, a resposta é a letra D, como eu havia falado. Vamos agora para a matemática financeira, Vai ser porcentagens, que é aplicações, lucro, prejuízo, aumento e descontos sucessivos. O que é porcentagem? Isso nós vemos no nosso dia a dia. É a fração ou parte de um valor ou quantidade que se determina pela quantidade correspondente, a cada 100. Ou quando se fala em porcentagem, nós estamos falando de uma numeração de número 100. As porcentagens fazem parte do nosso dia a dia. Os casos de Covid diminuíram 35% este mês. A gasolina vai ter um aumento de 18%. A inflação de 2021 vai ser superior a 15%. As frações. Toda fração de denominador 100 pode ser expressa por meio de uma porcentagem. Por exemplo, 15 sobre 100 é o mesmo que 15%. 147 sobre 100 é 147%. A fração 3/5 corresponde a 60%. Por quê? O que foi que foi feito? Eu observei que se eu multiplicar o denominador por 20, vai dar 100. E quando eu faço isso, eu também multiplico o numerador. Então, fica 60 sobre 100, que eu já sei que equivale a 60%. O símbolo por cento se identifica com centésimos. Olha aqui, 85 sobre 100 é 85 centésimos, Ou seria aqui, eu tenho 85, 2 zeros, como se diz o ditado, 2 pulos para a esquerda, 1, 2, 85 centésimos.
25 sobre 100 é o mesmo que 25% ou 0,25 centésimos. São dois zeros, são duas casas aqui à direita da vírgula. 7 sobre 100 é 7%, ou eu posso dizer, ó, eu tenho 7, são dois zeros, então duas casas, 0,07. O símbolo por cento, olha, continuando aqui, né? Se identifica como centésimos. É 12% ou 0,12. Ó, duas casas para a direita, dois zeros. 63 sobre 100 é 63% ou 0,63. Duas casas à direita do zero. 100%, quanto é? Bem, o 100% é a totalidade. 100 sobre 100, a totalidade é o mesmo que eu dizer que é 1, ou seja, o inteiro. Se uma classe tem 30 alunos, esses 30 alunos correspondem a 100% dos alunos da classe. Então, é toda a turma, né? O inteiro, é a turma inteira. Se eu tenho R$80 na carteira, então esses 80 correspondem a 100% do que eu tenho na minha carteira, porque é um valor total. Então, vamos lá. É 50%, 25%, 10% e 1%. Vamos aprender a calcular. Quando lemos um anúncio com este lado, como este ao lado aqui, ó, liquidação total, oferta 50%. Sabemos que as mercadorias estão sendo vendidas pela metade do preço. Por quê? Porque se 100% é o total, significa dizer que 50% é a metade do total. Então, como é que eu leio? Ó, 50% é 50 sobre 100, que é o mesmo que 1/2. Por quê? O que foi que eu observei? Que tanto o numerador como o denominador é divisível por 50. Então, 50 dividido para 50 é 1, 100 dividido para 50 é 2. Então, para calcular 50% de um total, basta dividi-lo por 2. Então, 50% de 30 é 15, porque 30 dividido para 2 é 15. 50% de 46 é 23, porque 46 dividido para 2 é 23. Como calcular 25%? Então, para calcular 25% de um número, basta dividi-lo por 4. Por quê? 25 sobre 100, ó, que foi que eu observei? Que eu posso dividir o numerador e o denominador por 25. Então, 25 por 25 é 1, 100 por 25 é 4. Então, 25% de 12 é 3, porque 12 dividido para 4 é 3. 25% de 200 é 50, porque 200 dividido para 4 é 50. E 10%, você sabe por quê? Para calcular 10% de um valor, basta dividi-lo por 10. Ó, quem é 10%? É 10 sobre 100. Aí, quando eu simplifico dividindo o numerador e o denominador por 10, ó, 10 por 10, 1, 100 por 10, 10. Então, 10% basta dividir por 10. E quanto é 1%? 1% é a centésima parte do total. 1% é 1 sobre 100. Para achar 1% de um total, basta dividi-lo por 100. 1% de 900 é 9, porque 900 dividido para 100, 9 dividido para 1, 9. 1% de 45 é 0,45, por quê? É 45 dividido para 100. Como são dois zeros, duas casas para a esquerda, então 0,45. 1% de 186 é 186 dividido para 100, que vai dar, ó, 186, duas casas à direita, então 1,86. 7, 1% de 7 vai ser quem? Ó? 7, duas casas para a direita, 0,07. Outra forma de pensar, né, que é uma regrazinha prática, dizemos que é um pulo quando é 10% e dois pulos quando é 1%. O que quer dizer isso? 10%, nós já vimos que é 10 sobre 100, que é o mesmo que dividir o quê? Né? Por 10. Ó. Como é que vai ficar? Ó? Quanto é 10% de 80, certo? Então, é 80 dividido para 10, que é igual a 8. Olha aí, pulo. Ou seja, tirei apenas uma casa decimal. 10% de 25 vai ser um pulo. Olha aí, como é esse um pulo, ó. 10% é como se eu estivesse dividindo 25 por 10, não é isso? O que era que eu estava falando anteriormente, ó. Um zero, uma casa para a direita. Então, é um pulo.
Quando é 1%, é 2 pulos, porque é dividido por 100, não foi isso que a gente aprendeu? Então, quanto é 1% de 40? Então, é o mesmo que 40 dividido para 100. Vai ficar como? São 2 zeros, 2 pulos. 1, 2. Como esse zero aqui não precisa existir, então é 0,4. Quanto é 1% de 6? Ó, 6 sobre 100. 6, 2 pulos. 1, 2. Olha aí. Outra forma de pensar e agir, né? Que foi o que a gente viu nesse instante, 10% é uma casa para a esquerda, 1% é 2 casas para a esquerda, né? Ou seja, deixar 2 números à direita. Calcule 10% de 500. O que foi que a gente viu? 10% de 500 vai ser o quê? Vai ser 500 dividido para 10. Ou seja, é um pulo. Então, se eu tenho 500 e é um pulo, vai ficar quem? 50. 15% de 1.200. 15 sobre 100 de 1.200. É isso? Como é que vai ficar aqui, ó? 2 zeros, 2 zeros. Ficou o quê? 15%. Ficou 15 vezes 12 dividido para 1. Quanto é 15 vezes 12? 5 vezes 2, 10, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 0, 8 e 1. Então, dá 180. 15% de 1.200, 180. Quem é 75% de 180? 75% de 180 vai ser 75 dividido para 100. Deixa eu ajeitar isso aqui. 75 dividido para 100 vezes 180. Então, vai ficar quem? Ó, 75 vezes 18 dividido para 10. Então, vamos logo resolver isso aqui, ó. É um pulo. Então, vai ficar 7,5 vezes 18. 7,5 vezes 18. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 7, 56, mais 4, 60. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. Somando, 6 mais 7, 13. Uma vírgula para a direita, então dá 135. E 25% de 200. Você lembra que 25% é o mesmo que 1/4. Ou seja, é 200 dividido para 4, que vai dar 50. Então, tá aí todas. Então, já resolvemos todas essas questões e boa aula a todos.